Olá, hoje eu quero deixar uma palavra para o seu coração sobre fidelidade, lealdade e provisão de Deus. Bom, no livro de Ruth, capítulo 1, mostra a história de Noemi, né, e seu esposo Elimeleque, né? Eles eram de Belém, né, e tinha dois filhos chamados Malom e Quilion, né, e duas noras chamadas Ruth e uma órfã. Bom, houve uma grande fome, né, em Belém. E por desespero, Elimeleque acaba indo buscar refúgio em Moabe, uma terra inimiga de Israel, né? E quando chega lá, né, acaba que ele acaba morrendo, né, Elimeleque e seus dois filhos também. E Ruth fica, né, sem o seu esposo e sem os seus dois filhos, né? E ela decide voltar para a terra deles, né, que era Belém. Só que ela fala para as noras, para as duas, né, para elas seguirem a vida delas, né, de volta, porque elas eram moabitas, né? E assim, mas Ruth não abandonou, não deixou a sua nora, mesmo ela sem nada, né? Mesmo depois de Noemi ter perdido tudo, Ruth falou que onde ela fosse, ela também iria, e o Deus dela também seria o Deus de Ruth, né? E a outra nora foi, né? Voltou para sua vida, voltou, mas Ruth seguiu com Noemi para Belém, né? E só que Noemi estava amargurada, né? Noemi estava triste, né? Porque tinha perdido o esposo e os filhos, então ela estava sem esperança, né? Quando ela volta para Belém, ela não é aquela Noemi de antes, né? Alegre, aquela Noemi feliz, não, ela estava amargurada, né? Ela estava sem entender e ela achou que Deus tinha se voltado contra ela, né? Porque ela não entendia o que estava acontecendo. E resumindo aqui, quando elas voltam para Belém, né? Numa certa vez, Ruth vai no campo recolher espigas, né? E nesse campo que Ruth foi, era a propriedade de um homem chamado Boaz. Esse homem Boaz era um homem poderoso, conhecido e era da geração de Elimeleque, parente de Noemi, né? E quando o Boaz vê Ruth, ele acaba se apaixonando por Ruth, né? Ele vê aquela moça e ele acaba se apaixonando. E o que acontece? Aí no capítulo 2 mostra que Ruth e Boaz, né, eles se encontram e assim, Deus já tinha um plano, Deus tinha um propósito. Mesmo com tudo que tinha acontecido na história de Noemi, com as perdas, com o choro, tudo, mas Deus estava presente, né? Deus é fiel. Ele tinha um plano. E acabou que Ruth casou com Boaz, né? E Boaz, né, ajudou, acolheu, né, Ruth e Noemi também, né? Então aqui a gente vê a provisão de Deus, que Deus já tinha um cuidado, né? Deus já sabia de todas as coisas, né? E assim é nas nossas vidas também, né? Mesmo aquilo que pra gente parece perdido, sem solução, mas Deus tem um plano, né? E assim, e Ruth, ela foi leal a Noemi, mesmo com as perdas, né? Mesmo quando Noemi tinha perdido tudo, ela falou: onde você for, eu irei, e o seu Deus será o meu Deus, né? A fé, né, dela, a lealdade, né? E fez ela voltar junto com Noemi para Belém. E elas não imaginavam, não sabia como ia ser. Só que Deus já tinha tudo preparado, né? Ele tem o controle de tudo, né? E Ruth casa com Boaz, né? E Deus restaura, né, a situação, Deus restaura, né, a vida delas. E aqui a gente pode tirar uma lição muito grande, né? Que para Deus nada está perdido, né? Que mesmo nos momentos difíceis de perda, que a gente não entende, quando a gente acha que não tem mais solução, Deus tem um plano, né? E com a história dessas duas mulheres a gente pode ver, né, o cuidado de Deus, né, a provisão. Deus proveu na vida delas, né? Deus é fiel. E eu espero que essa palavra fique no seu coração, né? Que Deus tem o controle de tudo, né? Que a gente possa ver com essa história, né? Que Deus é um Deus de provisão também. Deus abençoe.